Oi, meninas, tudo bem? Vamos para mais uma aula gravada nossa. Nessa aula de hoje, a gente vai retomar uma das classes gramaticais mais importantes que a gente tem em qualquer língua, que é o verbo. Então, a gente já está caminhando aí para o processo de morfossintaxe e fizemos por bem montar uma aula gravada para vocês com exercícios sobre verbos, ok? Vamos lá? Esses exercícios foram tirados do livro de vocês. Primeiro exercício que a gente coloca aqui, galera. Emagreça. Pergunte-me como. Como? Não. Esse texto explora um jogo semântico por meio do qual se cria um efeito de humor. Deixa eu só puxar o vídeo para cá, gente. Em que se baseia esse humor dentro do texto? E explique como que se dá esse jogo semântico. Amores, vamos ficar atentos aqui, porque a gente tem aquela visão lá do iniciozinho do nosso primeiro período, com a questão da polissemia. E, por vezes, algumas palavras, de acordo com o contexto, acabam tendo mais de um sentido. E aqui o sentido está exatamente no jogo da palavra como. A ideia de maneira, de que maneira? Pergunte-me de que maneira. Ou do verbo comer, na primeira pessoa do presente e do indicativo. Então, assim, pergunte-me como. Como? É para eu comer? Não, não é para comer. É de qual maneira que a gente pode ter isso daí? Então, no item A, o humor se baseia nesse duplo sentido, nessa polissemia da palavra como maneira e como verbo comer, se alimentar. No item D, na primeira situação que a gente tem aí, explique como se dá, é a ideia de qual maneira eu devo perguntar aí para poder emagrecer. E a segunda situação é o de não coma, o de não se alimente, ok? Questão 9 aqui, lá do livro didático de vocês. Nós temos a respeito do resultado de uma partida de futebol entre o Náutico de Recife e o Botafogo do Rio de Janeiro, dois jornalistas esportivos dessas duas cidades publicaram estas manchetes. Náutico goleia o Botafogo no Maracanã. Botafogo é goleado pelo Náutico no Maracanã. Percebam a importância de colocar quem perdeu, quem ganhou na frente. Considerando a organização textual das duas frases, as intenções discursivas de seus redatores e o público leitor a que elas se destinaram, assinale a afirmação incorreta. Amores, percebam uma coisa. Aqui eu tenho Botafogo é goleado pelo Náutico no Maracanã. Náutico goleia Botafogo no Maracanã. Quando eu coloco a posição de sujeito aqui, eu estou dando ênfase ao meu substantivo. Então, nesse primeiro caso, eu dou ênfase ao Náutico. Nesse segundo caso, eu dou ênfase ao Botafogo. Vamos ver qual é a incorreta aqui, gente. Letra E. As duas manchetes veiculam a mesma informação geral. Portanto, não é impossível inferir qual delas tenha mais provavelmente circulado no Jornal de Recife ou do Rio de Janeiro. Amores, o que deixa errado é exatamente esse finzinho aqui, ó. Portanto, não é possível inferir qual delas tenha mais provavelmente circulado no Jornal de Recife ou do Rio de Janeiro. Se o Náutico é do Recife, gente, o Náutico aparecer na frente aqui falando que goleou o Botafogo, infere-se que esse daqui seja o jornal recifense. Eita, travou a língua aqui. Então, por isso que eu falei para vocês que a importância que a gente dá é para aquilo que vem primeiro, para aquilo que vem como tópico na frase. Então, o sujeito da minha oração aí, tá bom? Questão 10. Considere a frase da imagem a seguir e assinale a alternativa incorreta quanto à análise gramatical ou linguística a respeito dela. Vende-se rendas de bureau, falar com a deusa. Rendas de bureau, gente, só para poder colocar aí a relação para vocês,
No Nordeste, em especial no Ceará, se vê bastante as mulheres fazendo essas rendas. É uma renda montada, parece um banquinho, e aí elas vão com as linhas amarradas em pedacinhos parecem pedaços de caneta, e elas vão montando a renda de acordo com como elas querem. São rendas muito bem feitas, muito bem trabalhadas, e que nós deveríamos valorizar mais isso aqui no Brasil, tá bom? Galerinha, aqui a gente tem uma voz passiva sintética. E lembrem-se de voz passiva o seguinte: o sujeito e o sujeito e o verbo concordam. Então, vende-se rendas de bilro. O que é vendido? Rendas de bilro. Então, isso daqui está no plural, amores. Então, é importante a gente ver isso. Então, deveria ser vendem-se rendas de bilro, ok? Então, fiquem atentos a isso. Nós até falamos bastante sobre isso e essa semana a gente está retomando também vozes verbais com vocês na aula ao vivo, tá? Então, qual item aqui, gente, que é o incorreto, ok? Item novamente, a frase, na perspectiva da gramática normativa, apresenta um problema de concordância, mas por exemplificar uma tendência de uso geral na língua atual, pode ser empregada em qualquer contexto, seja ele formal ou informal. Gente, o que está equivocado é exatamente esse finzinho do item, falando que pode ser empregado em qualquer contexto. Em qualquer contexto, não. Como tem um desvio linguístico aí para a norma gramatical, ela pode ser utilizada no nosso dia a dia, na informalidade, no entanto, num discurso mais formal, não pode ser marcado assim. Eu preciso fazer a concordância adequada, que é com esse verbo no plural. Vendem-se rendas de bilro, ok? Questão 10, a gente tem uma tirinha e me pede a afirmativa correta aí, tá, gente? No lugar de reclamação, ação. Comprei um livro sobre reforma ortográfica. Vou estar lendo diariamente. Vou estar aprendendo cada vez mais. Vou estar me superando a cada dia. Bem que podiam ter aproveitado a reforma para estarem limando o gerúndio. Por que isso, galerinha? Por conta do gerundismo. O gerúndio é uma forma nominal que a gente pode utilizar no dia a dia para uma ação que está acontecendo no tempo presente. Então, ela está em processo no tempo presente, ok? Agora, para eu colocar esse processo lá no futuro, isso é gerundismo. E gerundismo não é um tempo e modo verbal que nós temos no português do Brasil, nem no português de Portugal, ok? Esse eu vou estar é o estarei, é o futuro. Fazendo, como é que eu vou fazer uma coisa, como é que uma coisa está no processo no futuro? É mais ou menos isso, ok? Lembrem-se que eu falei para vocês do Futures Continuous, que no inglês a gente tem uma construção que se assemelha com a estrutura que é do gerundismo no português, mas que nós não temos isso normatizado na nossa língua padrão, né? Melhor dizendo. Qual é a alternativa correta aqui, galerinha? A alternativa A, o efeito de humor na crítica ao uso excessivo do gerúndio que virou moda e é chamado correntemente de gerundismo. Gerundismo devido a esse uso desse futuro com o gerúndio aí, ó. Vou estar lendo diariamente, vou estar aprendendo cada vez mais, vou estar me superando. Então, isso daqui tudo é gerundismo. E aí, o último personagem deixa, nossa, essa reforma podia ter eliminado esse gerúndio, hein? Então, ele ainda faz esse trocadilho. Pessoas, aqui a gente tem um fragmento de uma música do Chico Buarque, uma música muito bonitinha, que é João e Maria. É uma música que parece uma música de roda, uma música de infância. Eu acho que vale a pena vocês ouvirem também. E aí a gente tem aqui o uso de um tempo verbal bem interessante, num contexto distinto. Agora eu era herói e o meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy era você além das outras três.
Eu enfrentava batalhões, os alemães e os seus canhões, e guardava o meu bodoque. Bodoque é uma espécie de estilingue, tá, gente? E ensaiava o rock para as matinês. Quanto ao tempo verbal, é correto afirmar o quê? Item C. O pretérito imperfeito é usado para instaurar o mundo imaginativo próprio do universo infantil. Era uma vez, lembram-se disso? As histórias infantis vinham com essa história. Então, a gente tem exatamente esse contexto aqui, exatamente essa situação utilizada para poder valorizar o mundo imaginativo, valorizar aí a criatividade, por vezes, infantil. Ok? Questão 7, gente. Considerando a informação relativa ao verbo de cada item, flexione nas respectivas frases de acordo com a variedade padrão. Vou puxar o videozinho aqui um pouquinho mais para cima também. Refazer conjuga-se como verbo fazer. Quando eles refizerem as contas, acharão um erro. Então, quando eles fizerem as contas, acharão um erro. Então, a questão está dando dicas de como fazer a flexão aqui. Prever conjuga-se igual ao verbo ver. Todos esperavam que os economistas previssem a economia. Intervir conjuga igual ao verbo vir. Se ele intervier na discussão, nós nos retiraremos da sala. Conter conjuga-se igual ao verbo ter. Os acionistas exigiram que a empresa contivesse os gastos excessivos ou contenha os gastos excessivos. Contivesse trazendo a ideia de passado, contenha na ideia de futuro, na ideia de presente, perdão. Reaver conjuga-se como o nosso verbo haver, mas apenas nas formas em que esse verbo apresenta a letra V, ok? Então vamos lá. Até agora, eles ainda não reouveram, ó, o Vzinho aparecendo aqui, reouveram o dinheiro, mas futuramente, se o reouverem, quitarão todas as suas dívidas. Então, apareceu o Vzinho aqui bonitinho, tá? Pessoas, próxima questão aqui. Considere as formas verbais em destaque nos 3 enunciados. Em 1532, os portugueses se estabeleceram no litoral paulista e fundam São Vicente, a primeira cidade brasileira. Às quartas e sextas, o carteiro entrega de moto a correspondência nos sítios da região. No próximo domingo, os 2 líderes do campeonato brasileiro se enfrentam no Mineirão. Amores, percebam que todos os verbos estão no presente do indicativo. Só que tem uma coisa interessante. Aqui está se remetendo a uma coisa bem passada, 1532. Aqui há uma situação corriqueira de todas as quartas e sextas o carteiro entregar as correspondências. E aqui uma ideia de futuro próximo. Então, assim, no próximo domingo, então, futuro próximo. Nós falamos sobre isso lá nos verbos também, que por vezes a gente usa o presente do indicativo nessas situações aí cotidianas, ok? Desse modo, assinale a alternativa correta. Queridos, a alternativa correta aqui é a letra D de dado. A ideia de um passado, que é o de 1532, a ideia de um presente propriamente dito, e de um presente corriqueiro, um presente frequente, ok? E a ideia de um futuro próximo, ok, gente? Questão 3 aí, percebam que a gente foi selecionando as questões do livro de vocês, tá bom, gente? Considere as estruturas verbais das 3 frases a seguir e indique a incorreta. Quando eram crianças, os irmãos Bruno e André viviam em Porto Velho. Quando era criança, Bruno brigava com os amigos. Quando era criança, André vivia brigando com os amigos. Gente, qual é a alternativa incorreta aqui, galerinha? Letra E. Viver tem o mesmo valor semântico de 1 e 3. Viver aqui, vivia brigando, está no sentido de corriqueiro, de cotidiano, de frequente.
Irmãos Bruno e André viviam em Porto Velho, moravam, residiam. Aqui, do 1 para o 3, eu tenho mudança semântica gigantesca aí, ok, gente? Por isso que é uma alternativa incorreta. Próxima questão. Nas frases a seguir, o termo em destaque é o sujeito. Apoiando-se na informação do quadro, classifique a voz verbal de cada uma delas, ok? Se o sujeito pratica a ação, voz ativa. Se ele recebe a ação, voz passiva. Se ele pratica e recebe a ação, voz reflexiva. Vamos lá. No item A, eu tenho uma voz passiva analítica. Em 1980, Ouro Preto foi reconhecido internacionalmente como Patrimônio Cultural da Humanidade. Onde que está a minha locução verbal? Foi reconhecida, sofre a ação de ser reconhecida internacionalmente. Recebe nessa ação. No início do século XX, os aventureiros ambiciosos de fama e fortuna embrenharam-se na selva amazônica em busca de uma lendária cidade do ouro. Eles fizeram e sofreram a ação. Então, eu tenho aqui uma voz reflexiva. Eles fizeram a ação de embrenhar e sofreram a ação de serem embrenhados na selva amazônica. E esse Czinho aqui é um pronome reflexivo, ok, gente? Todas as redes de televisão internacionais noticiaram, na noite de ontem, mais um trágico desastre ecológico no hemisfério norte. Elas fizeram a ação de noticiar, então eu tenho voz ativa aí, ok? Nas ruas, nas praças, nos bares, discutiam-se acaloradamente os últimos acontecimentos políticos no país. Então, os últimos acontecimentos eram discutidos acaloradamente nos bares, nas praças. Então, aqui eu tenho voz passiva sintética, também chamada de voz passiva pronominal, porque esse Czinho aqui, gente, é o meu pronome apassivador. Amores, próxima questão, temos 2 fragmentos de texto aí, ok? Tenho aqui um fragmento do João Cabral de Melo Neto e o outro do Drummond. Cemitério pernambucano. Nenhum dos mortos daqui vem vestido de caixão. Portanto, eles não se enterram, são derramados no chão. Visão bonita do João Cabral, né? Não é à toa que ele era chamado de um engenheiro das palavras. Ele tem poemas belíssimos. E aí eu conto uma curiosidade para vocês. Eu tenho um fragmento de poema do João Cabral de Melo Neto tatuado na minha costela, que era sobre os 3 Joaquins, que aí ele fala sobre o amor, qual o conceito do amor. Esse poeta foi um escritor da nossa terceira geração do modernismo no Brasil, e ele tinha uma facilidade de brincar com as palavras, uma facilidade de arquitetar a palavra dentro do poema, que fez com que ele ganhasse o apelido de engenheiro das palavras. O outro poeta, tão bom quanto o João Cabral de Melo Neto, é o Carlos Drummond de Andrade. Foi um escritor da geração de 1930 no Brasil, segunda geração modernista, e escreveu sobre diversos temas, principalmente todos relacionados ao cotidiano, à experiência do cotidiano. Morte do leiteiro. Há pouco leite no país, é preciso entregá-lo cedo. Há muita sede no país, é preciso entregá-lo cedo. Há no país uma legenda que ladrão se mata com tiro. Gente, um ponto importante do Drummond é que o Drummond trazia esse cotidiano também com um viés político, econômico e social, tá? Percebam que aqui eu tenho uma linguagem menos poética do que aqui, ok? Vamos lá? Vamos para as questões? Queridos, qual a voz verbal de derramar no quarto verso do texto 1? São derramados no chão. Justifique a resposta. Queridos, voz passiva analítica. Eles são derramados no chão. Alguém derrama os mortos no chão. Então, eles sofrem a ação. Nas estruturas verbais, verbo mais si, podem ser empregadas para constituir tanto a voz passiva pronominal quanto a voz reflexiva. No terceiro verso do texto 1, é exemplo de qual dessas duas?
Então, aqui, eles não se enterram. Amores, aqui eu tenho voz passiva, sintética ou pronominal aí, ok? Então, eles não se enterram. Tenho voz passiva. Alguém faz a ação de enterrar aí. No último verso do texto 2, nossa, apagou aqui para mim. A voz verbal é a mesma identificada na questão anterior? Ladrão se mata com tiro. Será que é a mesma? Olha só, as duas têm o mesmo parâmetro. O ladrão também é morto por alguém, ele não faz a ação de se matar. Ok, galerinha? Tranquilo por enquanto? Eu espero que esteja tudo em paz. Em relação às frases a seguir, faça o que se propõe em cada item. Os olhos atentos dos vaqueiros vigiam a marcha inquieta da boiada. Passe a frase para a voz passiva analítica. Como que ficaria? A marcha inquieta da boiada é vigiada pelos olhos atentos dos vaqueiros. Item B. O velho casarão colonial foi invadido pelo mato e pela solidão. Passe para a voz ativa. O mato e a solidão invadiram o velho casarão colonial. Não se divulgou o resultado dos exames médicos do ex-presidente. Passe a frase para a voz passiva analítica, iniciando-a pelo sujeito. O resultado dos exames do ex-presidente não foi divulgado. Na frase dada, substitua resultado por resultados. Não se divulgaram os resultados dos exames médicos do ex-presidente. E última frase, esses assuntos sempre foram discutidos em nossas reuniões semanais. Passe para a voz passiva pronominal. Sempre se discutiram esses assuntos em nossas reuniões semanais. Queridos, finalizo a nossa aula de hoje com a correção e com a análise dessas questões que estão no livro didático de vocês. Fiquem atentos à aula dessa semana, da aula ao vivo dessa semana, que é uma aula sobre voz passiva. Então, a gente vai retomar esse conteúdo aí e detalhar um pouquinho mais, porque verbo é uma categoria gramatical extremamente importante em qualquer idioma, ok? E qualquer dúvida, qualquer angústia, qualquer inquietação no coraçãozinho aí de vocês, pode mandar uma mensagem, pode mandar um e-mail, que a gente responde, tá bom? Beijo grande, boa semana, bons estudos para todos vocês.